Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Vim falar sobre um tema que acho que coincidentemente vários alunos meus vieram me falar, vieram perguntar para mim, que é sobre a questão da variação de peso aí ao longo da semana. E eu trouxe alguns tópicos aí que eu acho maneiros. Enfim, que é a variação de peso que acontece ao longo da semana. Não sei por que exatamente, mas várias pessoas ao longo dessa semana vieram me perguntar. Porque algumas pessoas acabaram ficando um pouco assustadas assim com uma certa variação, e não precisa se desesperar, principalmente se você está em cutting, tá? É muito comum que o seu peso varie bastante, então às vezes a pessoa acha que parou de perder peso e tal, mas na verdade ela não parou. Eu até abordei um pouco disso no vídeo que eu fiz com o Guido, lá do parkour, né? Mas de toda forma eu achei interessante trazer novamente aqui esse tópico, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, quando você que aí podem acontecer dois cenários diferentes, né? Mas o básico que normalmente acontece a pessoa tá lá no cutting direitinho, fazendo há várias semanas, umas 4 semanas assim, sem errar praticamente nada, super consistente e tal. E aí do nada, quando ela vê, o peso dela acabou dando uma variada muito grande ali, pra cima, né? E aí, tipo, um final de semana que a pessoa acabou dando uma certa vacilada, ela deu um boom, assim, no peso dela. E ela fica, caraca, porra, o que aconteceu? Isso rolou com um paciente meu, que ele tava pesando mais ou menos ali 75,5, 75,8, cada semana, caindo bem, de forma bem consistente ali o peso dele, né? E aí ele foi viajar, foi ficar lá com os pais e o peso dele, deu uma subida pra, tipo, 80 quilos. Caraca, nossa, já que o meu peso variou muito. Joguei tudo por água abaixo. Isso é uma coisa que muitas vezes o pessoal fala. E aí, eu vou tentar ficar quieto, cara, porque eu falo bem melhor quando eu tô caminhando. E aí a pessoa fica assim, caraca, pô, eu dei uma vacilada e o peso já subiu todo, eu demorei não sei quantas semanas para perder esse peso e ele já reganhou. Fique tranquilo se isso acontecer, tá? Quando você tá perdendo peso, é normal que os seus estoques de glicogênio fiquem muito depletados, tá? E o que é exatamente o estoque de glicogênio? É basicamente uma reserva de carboidrato que a gente tem, tanto no nosso músculo quanto no nosso fígado. E para você criar 1 grama de glicogênio, você precisa de 3 gramas de água. Então, naturalmente, se você tem, por exemplo, meio quilo de glicogênio, você tem 1,5 kg de água atrelado a isso. E justamente por isso que quando você está em bulking, você pode ter uma performance melhor, não só pela quantidade de glicogênio que o seu músculo tem para gerar mais energia, mas também porque ele vai estar um pouco mais hidratado. Um pouco não, bem mais hidratado. Então, esse é um dos motivos, né? Então, naturalmente, o contrário também é verdade. Se o seu limite de glicogênio é de 500 gramas, e você tá ali durante o cutting mantendo uma média ali diária de, por exemplo, 200 gramas de glicogênio, você vai ter ali uma diferença de 300 mais 3 vezes isso de água, 900. Então 900 mais 300, 1,2 kg de peso corporal, 300 do carboidrato e mais 900 gramas de água. Então, se, por exemplo, em um final de semana você chega e acaba um dia até comendo uma quantidade de carboidrato muito grande, esse teu peso já vai acabar subindo pelo menos ali 1 kg, né? Então, que vai ser essa diferença. Então, de 1 kg a 1,2 kg. Se o teu estoque de glicogênio estiver mais baixo ainda, então, pô, naquela reta final ali da perda de peso, se você já está várias semanas, e vezes seu glicogênio está bem baixo, 50, 100 gramas, então vai ser um rebote maior ainda. Então, isso daí já seria o suficiente para explicar esse ganho de peso todo repentino. Outro fator. Quando você acaba saindo muito da dieta, principalmente durante um final de semana e não só uma refeição, essa diferença pode ser também vinda da quantidade de sódio que você ingere. Então, às vezes você vai comer ali um lanche tipo um hambúrguer, uma pizza, rodízio de japonês, pô, molho shoyu tem sódio pra caramba, cara. E isso ajuda a reter ainda mais água dentro do teu corpo, né? Então, se você, nesse final de semana aí, ou nessa ocasião que você saiu muito da dieta, principalmente se for mais de um dia, né? Você acabar consumindo muito sódio, é normal que o seu peso também tenha um rebote ali de meio quilo, mais 1 quilo, além do glicogênio, né? E tem o fator também dos resíduos,
que quantidade de comida que você come vai ficar dentro do seu intestino, do seu estômago, né? Então, quando você está, por exemplo, em cutting, né, a tendência é que você já esteja consumindo uma quantidade menor de alimentos de forma geral, né? E esses alimentos também pesam. Então, se você está sempre comendo um pouquinho, do nada você manda lá 1 quilo, 1,5 quilo de comida a mais do que você está acostumado, pode ser que você acabe aumentando muito o teu peso. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o sódio também, é normal que nesses períodos você acabe bebendo menos água do que você está acostumado. Então, nesse exemplo que esse meu paciente me deu aí, de uma viagem, né? Ele foi viajar para casa dos pais. E esse final de semana eu estava na casa da minha irmã. Cara, naturalmente, qual que é a minha rotina, né? Ficar ali no meu escritório, vocês já viram aí, trabalhando com um copão de água toda vez que ele acaba, eu bebo mais, então eu me hidrato muito bem, né? Eu me hidrato bastante ali. Quando eu vou viajar, acaba que eu bebo menos água, né? Então isso também ajuda a você reter mais água. O seu corpo está vendo que a entrada de água está baixa, ele começa a segurar bastante aí a água dentro do seu corpo. Então isso também vai aumentar a retenção de líquidos, né? Então, cara, esses fatores são os principais do porquê que sim, teu peso pode ter um rebote ali de 2,5 kg, até 3 kg, às vezes até mais, em só realmente 1-2 dias que você acaba saindo da dieta. Mas não se desespere, porque da mesma forma que vem, isso também vai. E aí a minha dica é, cara, nos dias seguintes, a única coisa que eu peço para a pessoa alterar é, primeiro, se ela realmente estiver muito estufada e não estiver com fome nenhuma, pode até comer um pouquinho menos ali, tá? Mas não entre nessa pira de ficar cortando carboidrato, eu vou explicar o porquê melhor. Mas aí a coisa que realmente você pode tentar fazer é beber bastante água. Tanto por essa questão da retenção, você vai acabar jogando fora essa retenção um pouco mais rápido, né? Mas também pela sua saúde, cara. Então, às vezes, até se você, encheu a cara, é bom você beber o máximo de água possível para garantir que seus músculos vão estar bem hidratados, porque aí na segunda-feira, quando você for treinar, tu não vai romper o músculo, não vai se lesionar, ou pelo menos a chance vai ser menor, né? Então, você já tá todo ferrado, vai treinar todo desidratado, a chance de dar ruim é gigante. Então, cara, se hidrate bem, tu vai ver que dá 2, 3, 4 dias no máximo teu peso caiu. Aí agora é aquela coisa, né? Aproveite que nessa semana talvez você vai ter um treino um pouquinho melhor, mas cara, se toda semana você faz isso, ou se a cada 2 semanas você faz isso, você vai demorar sempre 4 dias para restabelecer o peso antigo. Aí vai dar 2, 3, 4 dias. Tu faz de novo, você vai ficar parado no mesmo lugar, você não vai conseguir ter uma perda de peso e uma perda de gordura eficiente. Então, cuidado com a frequência que você vai fazer isso, né? Porque isso pode acabar te atrapalhando bastante. Agora, sobre essa questão de você ficar compensando, né? De tipo, não, mas como eu saí muito no final de semana, agora eu vou cortar tudo e vou tentar seguir minha vida aqui normal. Cara, vamos lá. Vamos dizer que seu plano tem ali 2 fatias de pão de manhã, uma fruta e 200 gramas de arroz no almoço. Se você cortar isso tudo, você vai ficar morrendo de fome. Mas vamos dizer que você cortou isso tudo para tentar compensar as calorias que você comeu no final de semana. Num dia que você avacalha ali no final de semana, é fácil, tá fácil, muito fácil de você ter comido 4, 5 mil calorias. Vou botar 2 dias ali, 10 mil calorias no final de semana. Cara, 2 fatias de pão tem 120 calorias. Uma fruta tem mais 80, mais ou menos. Então 200 calorias. Os 200 gramas de arroz, 250. Se você tirar o carboidrato todo do teu dia, tu vai tirar ali umas 700, 800 calorias. Tu comeu 10 mil no final de semana. Você realmente acha que vai fazer diferença você tirar o carboidrato nesses dias? Não faça isso, cara. Porque, primeiro, você vai se ferrar no teu treino de segunda e de terça. No máximo de quarta você vai estar ferrado, tá? Porque você não vai ter comido carboidrato nenhum. E o pior de todos a longo prazo, que é você vai ter a impressão de que vai estar tudo bem, porque você conseguiu compensar. Então, eu saí muito no final de semana, mas eu tirei 2 fatias de pão e 200 gramas de arroz aqui na segunda, então tá de boa. Eu nem avacalhei tanto assim. E aí, o que você vai fazer no próximo final de semana? Se você não avacalhou tanto, não vai te atrapalhar muito, eu vou fazer de novo, porque tá tudo bem. E não tá tudo bem, você não vai conseguir reduzir totalmente esse estrago que aconteceu no final de semana. Então, cara, se você é um cara dedicado, você faz isso uma vez a cada 1 mês e meio, 2 meses, mano, não precisa se preocupar. E se você tá fazendo isso o tempo inteiro, aí você tem que buscar o porquê que você tá fazendo isso o tempo inteiro. Por que toda vez que tem um final de semana você não consegue se controlar e você acaba saindo muito da dieta? Tem alguma causa aí, cara, e aí é importante você avaliar questões psicológicas, tem a questão do mindfulness, do porquê que você não consegue controlar quando você está ali diante de situações que você tem a exposição a alimentos muito calóricos. É importante, cara, porque
o ideal é a gente falar, não faça, né? Mas às vezes a pessoa tem dificuldade de não fazer isso, não é uma escolha consciente dela, ela acaba fazendo. Então, isso é um ponto que a gente trabalha muito na consultoria, do porquê que você tá, sempre que tem uma oportunidade, saindo muito da dieta, não tá conseguindo controlar. Você não consegue fazer só uma refeição livre, você acaba fazendo 1, 2, 3, 4, 5, e quando viu foi o final de semana inteiro. Então, cara, não tenta compensar. O máximo que você pode fazer, se realmente você estiver sem fome nenhuma, comer um pouquinho menos, em 1, 2 refeições depois já voltou ao normal, e beber bastante água, isso é legal, tá? Agora, essas estratégias de, cara, vou fazer 1 hora de cardio, não vou comer carboidrato nenhum durante uma semana inteira, cara, você só vai se ferrar e você não vai conseguir compensar, e você vai ter a falsa impressão de que você conseguiu compensar. E aí, na próxima oportunidade, você vai fazer de novo e você vai ficar travado e não vai ter resultado. Então, não faça isso. E agora falando do sentido oposto, né? Que isso é engraçado. Então, às vezes acontece a mesma coisa, só que o contrário quando a pessoa está ganhando peso. Então ela vai lá, ganha peso, tá ganhando. Aquele cara que tem dificuldade de ganhar peso, então aquele cara bem magrinho ali, que tá há várias semanas tentando ganhar peso. E aí ele sai um pouquinho assim da dieta um dia ou outro, e aí quando ele vê, caraca, o peso dele caiu 1 quilo. Por que isso acontece? Eu já falei um pouco disso no vídeo sobre ganho de peso, né? Mas, cara, basicamente o que pode acontecer é também por essa questão do volume de alimentos e também pela questão do glicogênio muscular, só que de maneira ao contrário, né? De maneira inversa. Então, primeiro, cara, tem um aluno meu aí, que vocês já devem imaginar quem é um cara absurdamente forte, ele é, na real, o mais forte do Brasil. Cara, ele come uma quantidade absurda de comida mesmo, volume, arroz, feijão, são 700 gramas de arroz, meio quilo de feijão. Então, se ele for para o campeonato, sair ali da dieta, acabou o campeonato, vou trocar isso por um hambúrguer. Cara, o hambúrguer vai pesar muito menos do que uma refeição normal dele. Então, às vezes, quando essa pessoa sai da dieta, o peso dela acaba caindo, tá? Porque a refeição livre dela, que tem mais calorias, tem menos peso. Então, se ela fizer isso durante 1 dia, 2 dias, o peso dela vai estar sim menor, porque antes ela estava entrando ali 2,5 kg, 3 kg de comida por dia e ela troca isso por 1 kg. São 2 kg de diferença. E outra coisa, 700 gramas de arroz e meio quilo de feijão tem uma quantidade brutal de carboidrato, então o glicogênio dela está sempre lá em cima. Quando ela troca isso por uma refeição, por exemplo, são 2 hambúrgueres e 2 batatas fritas, cara, isso aí não tem nem perto da quantidade de carboidrato que teria, né? Então o glicogênio dela vai ficar até menor do que tinha antes, né? Então, muitas vezes isso pode acontecer o contrário. Ela come mais caloria, mas essas calorias são principalmente vindas de gordura e não de carboidrato. Isso pode fazer com que o peso dela caia, né? Então, essa questão do resíduo e essa questão do carboidrato pode fazer o efeito inverso. Muitas das vezes pode ser aquela situação também que eu falei no vídeo ali sobre o ganho de peso, né? Que o cara, ele pula 1 ou 2, 3 refeições durante o final de semana inteiro, ele troca por refeições mais calóricas e mais densas, e aí quando vê, o resíduo que ele acabou ingerindo é muito menor. Mas isso não significa de que você, cara, jogou tudo fora. Se você voltar para a tua dieta, vai dar uma semana, vai estar normal de novo. E aí um paralelo que eu gosto de fazer com o treinamento é que, por exemplo, se você ficar uma semana sem treinar, né? O que vai acontecer na semana seguinte, logo no treino seguinte que você for fazer? Cara, a tua performance vai estar melhor do que estava antes. Por quê? Porque tu vai ter descansado, você vai meio que ter feito um deload forçado. Então, quando a gente vai competir, o que a gente faz? A gente diminui muito o volume de treino na semana anterior. E aí, quando tu vai treinar de novo, tu tá bem pra caramba. Às vezes bate até um PR, que pensa, nossa, o segredo é não treinar. Mas não é assim. Isso só funcionou porque tu fez isso durante uma semana. Se você fizer durante 2, 3, vai naquela coisa da síndrome da supercompensação, que na verdade a tua performance vai começar a cair, você vai entrar em destreino. Então, se você fizer isso por uma semana, funciona. Se você fizer por 2, não funciona. E às vezes isso até para a pessoa que está ali na quantidade da dieta normocalórica, se você trocar uma refeição sua, que seria arroz, feijão e tudo mais, por uma refeição um pouco mais densa em caloria, no dia seguinte teu peso vai cair. Aí o segredo é o quê? Pô, então para emagrecer eu tenho que comer besteira. Não, o só vai funcionar se você fizer durante 1, 2 dias. Se você seguir fazendo isso, a quantidade de caloria vai estar aumentando, né? Então você vai acabar ganhando peso. Então, enfim, se você está variando muito o teu peso, seja você tentando perder peso, seja você tentando subir peso, não precisa se desesperar. Volta a fazer tua dieta normalmente e acompanha o peso, tá? E outro erro que pode acontecer é você achar que está acompanhando o teu peso direito e não está. Que é aquele exemplo que eu também já falei sobre acompanhar o teu peso em jejum. Então, pô, se um dia você se pesa depois de tomar café, o outro você se pesa de casaco, de calça, o outro você se pesa em jejum sem nada, pô, você vai achar que, caraca, meu peso tá maluco aqui, não tô conseguindo controlar. Se você tiver seguindo ali um cardápio parecido,
a ordem das refeições numa quantidade mais ou menos adequada e tivesse pesando, se tratando bem, tivesse pesando de forma consistente com situações parecidas, você vai ver que em algum momento o teu peso vai começar a ter um certo comportamento, um certo padrão. Variações ali de meio quilo, 700 gramas entre um dia e outro são normais, e aí depois pega a média dessa semana e compara com a média da semana seguinte, você vai ver que vai ter sim um padrão de queda, e se não tiver e você está tentando perder peso, aí você pode mexer na dieta e tentar reduzir. Mesma coisa o contrário, deu 2, 3 semanas, você está tentando ganhar peso, esse padrão bem estruturado, se pesando no mesmo horário, seguindo bem ali o plano alimentar, sem grandes variações, ele vai começar provavelmente a subir. Se ele não subir, aí é hora de mexer na dieta, que é justamente o que eu faço com o pessoal da consultoria, entendeu? Então a gente vai tentar buscar entender as causas do porquê que o peso não está subindo ou não está caindo na velocidade que a gente determinou, que aí eu já tenho uma boa experiência em saber qual que é a velocidade adequada, né? E aí, baseado nisso, a gente vai fazer alguma modificação ali no plano alimentar da pessoa. Agora, você não se pesa nunca. Quando se pesa é fora do padrão. Não está seguindo direito um plano. Aí um dia tu come um negócio, outro dia tu come o outro, você não consegue entender como que o teu peso está se comportando e não consegue nem entender se a estratégia que você traçou está funcionando ou não. Então você precisa sim ter essa análise de dados. Então, cara, não precisa se pesar todo dia, mas pelo menos umas 2, 3 vezes na semana, tenta se pesar. Se você já sabe que você furou a dieta, se você deu uma pesada na bola, não se pesa no dia seguinte, isso já vai pesar no teu psicológico, entendeu? Espera uns 2, 3 dias ali, acalmar as coisas, aí você se pesa de novo. E tenta ver esse padrão, tá? E muito cuidado com a balança, porque muitas vezes esse monitoramento do peso que você está fazendo, você pode ter a impressão de que ele não está mudando, mas ele está. Por quê? Você se pesou um dia, exemplo fictício, deu lá 104,8, dia seguinte, 105, dia seguinte, 105,2. Tá mais ou menos ali 105. Aí, meu peso é 105. Semana seguinte, 105, 104,8, 104,6 e 104,8 de novo. Aí tu vai pensar, 105. Semana seguinte, 105, 104,6, 104,6 de novo e 104,7. Cara, o teu peso ele tá baixando, só que ele tá baixando muito devagar, o que muitas vezes é melhor do que o teu peso cair rápido, porque isso indica que você não vai estar comendo muito pouca caloria e você vai conseguir manter a tua performance mais alta por mais tempo. Só que aí você tá sempre olhando aqueles números parecidos na balança, no dia a dia, ainda tem um fator psicológico, você pensa, pô, meu peso não tá mudando nada, isso aqui não tá funcionando, aí você desanima. Então, cara, calma, tenha paciência, acompanha direitinho, faz a média. Isso é uma coisa que eu sempre encho o saco de todo mundo na consultoria, cara, manda a média do peso, não manda só o peso que você viu ali no dia. Eu sei que tem muita gente que tá da consultoria e vai se identificar com isso e que tá avacalhando. Então você que é da consultoria, aproveita e faz esse negócio direito. Mas, cara, tem que ter paciência, porque é um processo demorado. Porque se for rápido, você vai acabar perdendo performance ou você vai acabar ganhando muita gordura. Então, cuidado que às vezes o peso ele engana mesmo. Pode ser que o teu peso tenha caído muito, isso não ou subido muito, tem uma variação muito grande, não precisa se desesperar. Mas acompanhe direito o seu peso e se você tem alguma questão psicológica com a balança em si, tem outras estratégias que às vezes eu adoto com algumas pessoas, principalmente alguns pacientes que têm histórico de obesidade. Eu já fui obeso quando era criança, eu sei bem como é que é. Às vezes você fica com aquela luta ali na balança, às vezes é até bom ficar um período mesmo sem se pesar, mas fiquem tranquilos, se preocupem em executar bem o que vocês têm que executar, treinar bem, dormir bem, fazer direito a dieta. Se não estiver conseguindo fazer, entenda por que talvez você não esteja conseguindo. E se você precisar de ajuda, me chama, mas o peso não é o único parâmetro que você tem que acompanhar, mas é sim um parâmetro super importante, beleza? Se você está tendo dificuldade, não está conseguindo evoluir, não está conseguindo ter aderência boa numa dieta ali, numa alimentação, me chama, que o problema pode não ser só a falta de força de vontade, tem várias outras coisas que a gente precisa avaliar e que muitas vezes a gente avaliando isso a gente consegue trazer uma solução, é o que os dados aqui da nossa consultoria mostram. A grande maioria dos alunos entram e não saem, a média de tempo que eles ficam na consultoria é de mais ou menos 1 ano e meio, tá? Então me procura um profissional. Se você quiser entrar para o time, vou deixar o link de um questionário aqui que você pode fazer uma chamada de avaliação gratuita comigo para eu entender um pouquinho melhor o teu caso. E se fizer sentido, você entra para consultoria, e se não, tá tudo certo também. Mas no mais é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês, bastante informação aí. Sigam o canal, se inscrevam, ativam o sininho, compartilhem com seus amigos que estão desesperados aí com peso e comentem aí o que vocês acharam e novas
novos temas de vídeo, deem ideias aí também, que conforme o tempo for passando a gente vai gravando. E agora eu irei supinar. Tamo junto!